quando Deus nos une como um corpo, Ele nos une com as nossas diferenças. Amém. Não é para que eu e você sejamos um. Ah, não, tem que parecer com o pastor. Não, você não tem que parecer com o pastor, você tem que ser você. Porque se você for você, você vai fazer diferença onde você está. O problema é que nós queremos parecer com as pessoas e não com Deus. E aí nós não trabalhamos essa unidade, nós não conseguimos viver em unidade. Porque é muito difícil, irmão, viver em comunhão. Aí eu já trago logo para o casamento. Tem alguém casado aqui? Pensa só, quando você namorava, vocês estavam unidos, vocês estavam em união, não estava? Quando vocês se casam, se tornam uma unidade. A palavra diz que casa dividida, ela não subsiste. Então, se vocês estão juntos, a palavra diz que nós nos tornamos um só corpo. Aleluia. Quando nós nos casamos, nós nos tornamos um só corpo. Glória a Deus. Uma só carne. E aí, quando entra nesse momento, aí que é a hora que a gente começa a ver as diferenças. Porque quando está no saco, a gente está na união ali, está tudo mais ou menos parecido. Mas quando começa a aparecer as diferenças, a maioria das vezes a gente vai ver dentro do nosso relacionamento, quando nós casamos. Só que a gente precisa entender que para viver essa vida de casado, nós precisamos aceitar as diferenças para ter uma unidade. Porque eu penso de uma forma, a minha esposa pensa de outra. Eu tenho um jeito, ela tem outro. Agora, eu e ela não precisamos ser iguais, nós precisamos ser unidos. Unidos nessa unidade do corpo. Porque Deus, Ele quer nos transformar em um só corpo. Ei, não existe a denominação fulana de tal, isso tudo, todas elas se tornam uma só coisa. Só que cada uma tem uma bandeira. Só que na hora que Deus chamar, vai subir um corpo só. Deus não vai chamar, hoje eu chamo convocação urgente dos céus, a STN Brasil vai subir. E aí só quem está na STN sobe. Não, irmão. Nós somos uma coisa só. É porque nós gostamos de dividir as coisas, ao invés de uni-las. Então, Deus, Ele quer trabalhar com uma igreja unida. E eu botei algo aqui que mexeu comigo, que diz assim, na unidade. A unidade não significa que todos nos tornamos iguais, que as diferenças desapareceram, mas significa que cada um abre mão do seu próprio pensamento para caminhar juntos na mesma visão. Essa é a vida de casado. Se todos nós não abrimos mão dos nossos pensamentos para caminhar pela mesma visão, nós não vamos conseguir viver uma vida conjugal. Abre lá em Mateus capítulo 18. Mateus 18. Do 18 ao 20. 18. Jesus quer trabalhar em nós como igreja, como corpo, como eu costumo dizer, aqui, irmão, a gente é afiado, porque ferro afia ferro. Glória a Deus. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. 19. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou presente no meio deles. Olha o poder que tem da unidade. Quando 2 concordarem pelo mesmo assunto, em unidade, o que você liga na terra é ligado nos céus. Às vezes você está na sua vida conjugal, cheio de problemas, porque vocês não entenderam que vocês precisam concordar. Às vezes nós caminhamos cheios de problemas na nossa vida de família, porque não entendemos isso. Às vezes você vai à igreja, mas não consegue ficar na igreja, porque você está sempre olhando a diferença do outro. Porque a gente tem essa mania, a gente gosta de olhar o defeito do irmão, mas a gente não avalia os nossos próprios defeitos.
a gente verdadeiramente coloca uma trave nos nossos olhos e fica olhando a do irmão. Por quê? Porque a gente não sabe viver em unidade. A gente até vive em união, mas em unidade não. Porque viver em unidade, muitas vezes, vai requerer você concordar com uma coisa que às vezes você não está nem tão disposto a concordar. E aí eu trago para o casamento. Tem dia que a irmã quer ir para a academia, e eu não estou afim de ir para a academia, eu estou afim de ver um filme. Pensa só numa briga. Porque tem um bicho aí dentro. Porque nem sempre a gente concorda com tudo. Mas às vezes um tem que ceder. Às vezes ela cede para ver o filme. Às vezes eu cedo para ir para a academia. Sabe, a gente precisa entender que há um poder muito grande quando nós estamos unidos. Teve um povo lá atrás, e eu vou falar sobre isso, que eles se uniram com o pensamento errado. A intenção deles era errada. Mas a união deles fez com que eles construíssem uma torre. Juntos, eles começaram a construir. E Deus viu que o povo estava ficando muito unido, muito espertinho. O propósito deles era construir uma torre para chegar aos céus e destronar Deus. A intenção foi errada, mas a união foi para um propósito perfeito. A união ali deles. E eles começaram aí, Deus fez a confusão das línguas. É por isso que hoje uns falam uma língua, outros falam outra. Foi naquele momento. Porque aí Deus confundiu todos eles para eles não terem mais concordância. Sabe o que acontece? Quando nós trabalhamos juntos, nós começamos a dar frutos juntos. Amém. Quando nós trabalhamos juntos, nós começamos a viver juntos aquilo que Deus tem para nós. Ei, Deus coloca uma visão na igreja. A visão vem do altar. Agora, quando nós juntos como igreja abraçamos a visão, todos nós crescemos. Aleluia. Quando você abraça aquilo que Deus ministrou, aí você cresce. Quando você começa a desfrutar daquilo que Deus falou no seu marido, através do seu marido, ei, irmão, é fácil, às vezes não é. E às vezes Deus usa a nossa mulher para nos colocar de volta no caminho, porque a gente também erra. E eu vou falar para você, homem que está aí presente, você não acerta tudo não, irmão. Você erra muito. Porque a gente é ruim de reconhecer, a gente gosta de estar certo, ter a razão. Mas nós precisamos reconhecer. Porque se nós não vivemos uma vida de unidade, irmão, a gente não consegue desfrutar dos milagres que Deus tem para nós. A gente não consegue alcançar ali, de ligar na terra para ser ligado nos céus. Mas quando nós, como igreja, oramos, quando nós vivemos em unidade, irmãos, milagres acontecem. O morto entra ali e é ressuscitado. O paralítico salta. Através da unidade. Ei, lá em Atos, diz que o povo estava reunido, unânime, em unidade, orando a Deus. Eles estavam em unidade. Aí sobreveio sobre eles o Espírito Santo. Diz lá em Atos também que o povo estava unido, orando para que Deus pudesse libertar Pedro. Eles estavam unidos, com o mesmo pensamento, o mesmo propósito. Eu falo muito isso quando eu falo sobre a unção coletiva. Sabe por quê? Porque Deus colocou uma unção sobre a vida de cada um de nós. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: você tem uma unção sobre a sua vida. E quando essa unção ela é manifesta no coletivo, irmãos, há um poder diferenciado. Milagres acontecem, curas, libertação. Por que muitas vezes nós desfrutamos de curas ou de libertação dentro da igreja? Por que muitas vezes, quando nós viemos à igreja, nós somos curados? Você já parou para pensar que você poderia ser curado dentro da sua casa, trancado no quarto? Mas por que muitas vezes nós vemos quando o povo se reúne, começa a orar e o milagre acontece? A pessoa, ela traz à frente e fala assim: pastor, ora por mim, estou com um problema de saúde. Pastor, estou com um problema financeiro. Porque quando nós vamos orar, nós oramos no coletivo. E a unção coletiva, ela manifesta a cura. Ela manifesta o milagre. Ela traz a libertação. Ela leva a nossa vida a um novo nível. Ei, Deus quer te levar a um novo nível. Mas você só vai entender isso através da unidade. Quando você começar a servir as pessoas nas áreas que elas fazem.
Porque é muito fácil nós fazermos aquilo que é da nossa responsabilidade. Agora, é difícil quando nós aprendemos a viver em unidade, servindo a pessoa na área que ela atua. Eu dou um exemplo para você. Eu falei sobre servir alguns dias atrás, e eu falei que muitas vezes nós trabalhamos no escritório e nós temos um cargo um pouco mais elevado e nós não queremos ajudar nem sequer tirar um lixo, porque eu sou o diretor. Eu sou pastor, irmão? Não, pastor não lava banheiro, não. Ei, pastor é o quarto elemento da Trindade. Não, irmão. Nosso chamado é servir. Tem que lavar banheiro. Você não vai ver o pastor correr de lavar o banheiro, não, irmão. Você olhou na obra ali? Você viu ali? O cara que mais aparecia na foto era o pastor. Tá carregando tijolo, fazendo massa, levando para o pedreiro, ajudando na elétrica. Por quê? Não sabia fazer nada. Ele estava aqui, irmão. Porque eu entendi que meu chamado era servir. Porque não adianta uma vida sem um propósito, irmão. Deus tem um propósito com você. Deus tem um plano na sua vida. Mas você precisa se achar nele. Porque só quando nós somos achados neles, eu falei isso de manhã, nós conseguimos desfrutar. Ele nos reposiciona para vivermos. Porque quando você não se acha, você não consegue ser unido com outra pessoa. Porque a sua rejeição impede com que você habite ou atue junto com outras pessoas. Porque você vai viver uma vida de concorrência. Você está sempre concorrendo a algo. Quer ver? A maior luta do ministério, da igreja, da instituição, é fazer com que pessoas trabalhem juntos no mesmo setor. É a maior luta. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas não trabalham na unidade, elas trabalham na união e na competitividade. Por quê? Porque eu quero ser melhor do que o fulano. Agora não entende que quem quer ser o maior tem que ser o menor. Tem que estar junto. E às vezes, eu falo para você com toda sinceridade, para mim, fazer alguém um discípulo é fazer ele melhor do que você é. Por isso Jesus disse: eu vou, mas vocês farão obras maiores do que eu fiz. Aí vocês viram os homens ressuscitar mortos, muitos não. Mas eles andaram. Eles levaram o Evangelho, eles propagaram o Evangelho de forma diferente. Eles fizeram obras maiores. Porque eles foram bem treinados para viver em união. Ou você acha que não tinha uma guerra ali? Quando Jesus se reúne com eles para celebrar uma ceia, aí um chega no ouvido de Jesus e fala assim: aí Jesus, me dá um cargo mais elevado quando eu subir. Aí Jesus olha para eles: vocês não entenderam nada ainda, gente. Vocês estão 3 anos caminhando comigo, vocês não entenderam. Nós não estamos aqui para ter posições, nós estamos aqui para trabalhar em comunhão, para trabalhar em unidade. E aí Jesus começa a confrontar aqueles homens numa mesa. Sabe, Deus, Ele quer confrontar a gente para uma mudança, para nós podermos desfrutar de uma vida em união. Em união não, em unidade. Em unidade. Porque é muito fácil nós estarmos ali no saco de batata, mas é muito difícil nós deixarmos nos moldar para ser um purê. Então Deus, Ele quer nos fazer crescer em todas as áreas. E Jesus, Ele ora isso em João 17. João 17, abre lá a sua Bíblia. Se você trouxe a Bíblia, diga amém. Amém. Se você não trouxe, diz misericórdia. Olha lá, hein? João 17, do 21 ao 23. Desculpa, gente, é o que eu gosto de deixar uma expectativa. É um tema bom para ser abordado no House Church, né? Para que todos sejam um. Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. 22. Isso aí Jesus orando, irmão. Dá-lhe glórias, dá-lhe-eis a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um.
eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Jesus começa a orar pelos discípulos, pelo povo, e Jesus faz essa oração. Só quando nós temos unidade, nós conseguimos representar ou transparecer a imagem de Jesus. Não é a gente se reunir com as nossas diferenças e não querer servir, não querer ajudar, não querer estar juntos um com o outro. Irmão, eu aprendi no longo da minha caminhada que as diferenças nos fazem crescer. Quer ver uma coisa que Deus é fantástico em fazer? Ele coloca na sua vida pessoas que são parecidas contigo para você cuidar. Sabe, quando a pessoa é muito teimosa, Deus coloca uma pessoa mais teimosa do que ela para poder tratar dela. Pensa aí. Quando a pessoa é desobediente, Deus coloca um mais desobediente ainda para ele cuidar dele. Quantos lembram de Jacó? Que virou Israel, não é esse? É ele? Jacó, o nome dele já dizia trapaceiro. O cara dava aula de trapaça. Só que Jacó era bom no que ele fazia, na trapaça. Ele trapaceou o irmão dele, Saul, para tomar a primogenitura. Olha que cara bom. Só que ele foi lidar com Labão. O cara era PhD em trapaça. Pensa o cara que tinha os graus de PhD em trapaça. Era o Labão. Jacó era bom, Labão era PhD. Jacó foi lá trabalhar para Labão, já tinha feito a lenha lá. Só que Deus coloca assim, pessoas assim para nos tratar. Aí ele vai trabalhar para Labão, um cara formado em PhD de trapaça. Ele fala assim: vou trabalhar 7 anos para sua filha, a mais bonitinha. Aí trabalha 7 anos, tranquilão, para na hora de ganhar o brinde, Labão besta ele bêbado e pega e entrega a filha mais feia. Fala assim: fica com a feinha. Gente, o cara era PhD. Aí Labão falou: não, porque aqui a gente tem um costume, né? A gente tem que casar as mais velhas primeiro. E aí ele, pô, mas eu trabalhei para ela lá. Só que ele não lembrou que ele era o cara trapaceiro. Ele não lembrou o que ele fez. Ele estava sendo tratado por Deus. Aí trabalhou mais 7 anos para poder ter a segunda. Pensa bem, irmão. Deus coloca na nossa vida pessoas que são bem parecidas com a gente para nos tratar. Meu Deus. Se você é teimoso, Deus vai colocar um teimoso perto de você para tratar isso, para que você tenha unidade com outras pessoas, para que você entenda o propósito. Porque é muito fácil se a gente só lidasse com pessoas boas, não seria mais fácil? Poxa, meu marido, ele cozinha, ele me ajuda na casa, ele trabalha, pastor. Quando eu peço o cartão, ele me dá o ilimitado, pastor. Eu vou ao shopping, eu compro o que eu quiser, e o meu marido ainda fala assim: obrigado, meu amor, porque você não gastou tudo. Seria muito fácil, não seria? E aí a gente respondesse: claro, Deus, minha mulher é uma benção. Minha mulher, ela lava, passa, cozinha, ela está sempre arrumada, ela faz tudo, ela vai, acontece, ela... Olha aí, ó. A minha é assim. Vou dar uma moral a ela que eu estou com o microfone na mão, né? Não seria mais fácil? Ah, encontrei o homem dos meus sonhos, príncipe. As mulheres estão tudo atrás de um príncipe. Só acha sapo, irmão. Mas estão procurando os príncipes. O que acontece? É muito mais fácil a gente encontrar uma pessoa perfeita. Mas ninguém encontra ninguém perfeito. Todo mundo que nós encontramos é para nos tratar. Todos que passam na nossa vida é para poder podar alguma área que precisa ser mudada em nós. Seja seu marido, seja os seus filhos, seja seu patrão, seja o seu pastor, seja o seu líder de célula, seja quem for, irmão. Foi colocado ali para poder tratar áreas em sua vida que precisa ser tratada porque você não está disposto a tratar. E você às vezes não vê, não percebe. Eu sou muito perceptivo. Eu já fui muito desobediente. Então quando Deus coloca um desobediente do meu lado, eu falo: opa, Deus está querendo me tratar um pouquinho mais na desobediência.
Não melhorei, não fui totalmente curado. Porque a gente vai entendendo de forma diferente, a gente vai tendo maturidade. E Deus quer que nós tenhamos essa maturidade nessa união. Nessa unidade, desculpa. Para que nós, na união, para que nós possamos viver na unidade. Nós precisamos ter maturidade. E o que hoje mais afasta as pessoas? Eu escrevi alguns pontinhos aqui. E eu botei assim: por que as pessoas deixam de andar em unidade? Primeiro ponto que eu botei aqui, eu vou falar pontos bons, mas vou falar ponto ruim também, irmão. Primeiro ponto, o egocentrismo. Acha que o seu jeito é sempre certo. Se tem alguém assim, bota a mão na cabeça e fala ai, ai, ai. E os irmãos não olhem para o lado. O espírito de competição, querer sempre estar certo. Querer sempre ser o melhor. Segundo. Terceiro, o autopastoreio. Não se abre para ser ensinado, conduzido ou pastoreado. Judas 1,12. Abre lá em Judas 1,12. Não deixe que essas coisas roubem o seu coração, irmão. Porque a gente vai se decepcionando ao longo da nossa caminhada e nós achamos que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E tem jeito, irmão. Olha o que ele fala dos que são autopastoreados. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem águas, impelidas pelo vento. Árvores de outono sem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. As pessoas que não aceitam ser pastoreadas, tratadas e cuidadas, irmão, são assim, ó. Quarto ponto, que as pessoas não conseguem trabalhar em unidade. Opressão maligna. Em alguns casos, é um legado de orfandade, quando não tiveram uma figura paterna presente e acolhedora. Abre lá em Hebreus 10, 24 e 25. A orfandade, a opressão maligna, ela traz isso. Ela traz um espírito de orfandade. Você não sabe ser cuidado para viver em união, em unidade. Hebreus 10, 24 e 25. E consideramo-nos uns aos outros para incentivar-nos em amor e as boas obras. Ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajamos-nos uns aos outros, ainda mais quando você vê que se aproxima o dia. Sabe, quando nós temos esse sentimento de orfandade, sabe o que é isso? É quando você vem para a igreja e está sempre se isolando. Não, ninguém gosta de mim. Olha, o pastor, ele passa correndo, não fala comigo. Olha, o líder de célula não me dá oportunidade. Olha, minha vida não anda. Meus pais não me amam. Tudo que eu faço está sempre órfão. Está sempre solitário. Deus não quer isso para você, irmão. Por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer trabalhar com você a unidade. Para que você aprenda a conviver com as diferenças. Não queremos ser iguais, nós somos diferentes, mas nós precisamos trabalhar numa mesma visão. Nós precisamos trabalhar nessa visão do reino, para avançar com aquilo que Deus tem para fazer, amor, amém? A unidade, ela gera força. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: quando nós estamos em unidade, tem força. Se você é casado, olha para sua esposa e fala para ela assim, ó, fechou. Fechou aí? Então, se fechou, está fechado, irmão. Vocês vão trabalhar junto agora.
Deus habita no meio da unidade. Quando um ajuda o outro, Deus manifesta a sua glória. Mesmo com as nossas indiferenças, Deus manifesta a sua glória. Nós já tivemos alguns tempos que nós desfrutamos de um tempo de adoração, um tempo de unidade, no qual Deus nos trouxe crescimento. Esse lugar aqui, ele só existe, a STN só existe por causa de unidade. Aleluia. Passamos por momentos de tribulações, mas nós tínhamos unidade em nossos corações. Nós tínhamos entendido o propósito, mesmo com as nossas diferenças. Tem hora que a árvore dá uns galhos meio esquisitos, a gente corta. Mas a gente está aqui unidos com um propósito, só dar frutos, servir as pessoas. Sabe, tudo que você vê aqui hoje, isso é fruto de união, de unidade. Isso é fruto de amor. Sabe, você está vendo o chão aí, teve unidade para fazer. Viramos noite aqui, fazendo concreto, como é que é o nome do negócio lá? Massa com areia. Viramos a noite, irmão. Eu olhava para os meninos, está todo mundo desfalecendo. Eu falei, Deus, renova a força dos meninos. E eu não tinha nem força para levantar os braços para manter eles de pé. Falei, gente, meus braços também já estão pesados, Jesus. Mas a gente começou a entender o propósito. A gente entendeu que não está voltado a uma pessoa, mas à pessoa de Jesus. A unidade não está voltado à pessoa do pastor Diego, está voltada à pessoa de Jesus. E quando nós começamos a entender esse propósito, irmãos, nós começamos a desfrutar de um crescimento nas nossas vidas, nas nossas casas. Sabe, nós passamos por bons bocados aqui, passamos por muitas coisas. Eu estou há 4 anos pastoreando a igreja e nós vimos que muitas pessoas não estão prontas para viver em unidade. Muitas pessoas entram, muitas pessoas saem, mas muitas pessoas que chegam são transformadas. Mas não são transformadas porque eu falo bem, não são transformadas porque eu sou um cara culto, que abraço, não, são transformadas porque o Espírito Santo trabalha na unidade. E Ele reflete aquilo que está sobre a minha vida, na vida da liderança e na sua vida. Glória a Deus. E aí começa a acontecer coisas que você não consegue entender. Quer ter crescimento, irmão? Quer viver uma vida transformada? Começa a andar em unidade. Unidade com o seu patrão. Ele mandou fazer, não vou fazer do jeito que eu quero. Irmão, faz o que ele está falando. Segue aquilo ali, pega a visão. Olha aí, pega a visão, irmão. Anda junto. Com a sua esposa, quer ver sua casa decolar? Anda junto com ela. Esposa, anda junto com seu marido. Abraça a visão. Ele vai falar assim, vamos guardar dinheiro, amor, não vamos para o cinema, vamos guardar dinheiro para a gente comprar uma casa, comprar um carro. Abraça a visão. Ei, esquece de cinema. Sabe o que tu faz? Pega aquela televisão lá de 32 polegadas, bota um som alto no último volume, fecha as portas, faz uma pipoca. Aí, toma no cinema, meu amor. Vamos lá, vamos guardar esse dinheirinho da pipoca. É trabalhar junto para poder chegar ao propósito. É estar junto, em unidade ali. É fácil? Não vai ser fácil, nunca vai ser fácil. Mas é o que Deus quer que nós venhamos viver e desfrutar. Quando nós estamos em unidade dentro do nosso lar, irmão, a palavra diz que casa dividida, ela não subsiste. Como é que um exército pode ir para a guerra se cada um acha de um jeito e puxa cada um para um lado? Já pensou o que vai acontecer? Não, eu acho que a gente tem que atacar agora. Aí o outro, não, eu acho que a gente tem que atacar pela direita. O outro, não, vamos atacar pela esquerda. Não, vamos dar a volta. Meu irmão, que confusão que vai ser. É por isso que tem um general lá. O general dá as coordenadas e todo mundo vai junto. Amém. Vai todo mundo em bando. Pá. É por isso que quando Jesus subiu, ele falou, ei, filhos, fiquem tranquilos que eu vou enviar um. Que se vocês, tiverem um tempinho com ele, caraca, vocês vão voar. Você pensa, João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade.
Vocês estão me olhando assustado, mas é isso que diz lá. No princípio ele era a palavra, Jesus era a palavra. Quando Deus diz, haja luz, foi ele que manifestou a luz. Haja firmamentos, haja água, haja divisão, haja, ele era a palavra. Desde o princípio eles trabalhavam junto. Você não vê Deus falando lá, vou fazer o homem a minha imagem e semelhança. O que Deus diz? Façamos. É um trabalho de unidade. Aleluia. Eles trabalham juntos. Cada um tem a sua função, mas eles trabalham juntos para um propósito. Aí ele diz, façamos o homem. Aí Deus fazia as coisas e falava, é bom, né? É bom. Eu acho que ele estava falando sozinho lá no céu. Quando nós estamos em unidade, irmão, as coisas que nós fazemos é boa. Porque nós estamos com o mesmo pensamento. Glória a Deus. Eu vou falar alguns tipos de unidade que dão poder. Amém. Amém? Amém. Você quer ter poder? Glória a Deus. Na unidade. A unidade no casamento e na família. Se una com a sua família, com a sua casa. Presta bem atenção no que eu vou falar. Se você é casado, a sua família é você, sua mulher. Se você tem filhos, seus filhos. Os outros são sua família, mas são seus parentes. Se una dentro da sua casa primeiro. Você alinha a sua casa, depois você alinha o resto. Primeiro você tem que se alinhar dentro, para depois você conseguir alinhar alguma coisa fora. Ei, não existe mudança se não começar aqui dentro. Não existe uma mudança se ela não foi gerada dentro do seu coração. Primeiro. Porque tudo que nós vamos fazer começa dentro de nós. Então, se nós vamos fazer uma coisa certa, começa dentro de nós. E se nós vamos errar, ela começa dentro de nós também. Então, comece a gerar essa mudança dentro da sua casa. E a sua família. E aí, todos os seus parentes vão ser alcançados por essa transformação. A unidade entre eu e Deus, entre você e Deus. Comece a ter uma vida de comunhão com Deus. Comece a ter unidade com Ele. Ei, comece a conversar com Ele. Comece a entregar a Ele. Comece a falar com Ele. Você vai ver como o seu relacionamento com as pessoas vão melhorar. Por isso que é a cruz, irmão. A cruz é isso aqui, ó. Primeiro é o relacionamento assim. Depois as coisas ficam certas assim. Então primeiro tem que estar assim, tem que estar alinhado. Para depois as coisas estarem alinhadas aqui na terra. Não existe um alinhamento aqui se você não está alinhado com os céus. Se você não aprende a ouvir a Deus, você não vai conseguir andar em comunhão com as pessoas. O primeiro passo é você se unir com Deus para que as coisas aqui nessa terra, ó, terrenas, comecem a andar. Deus tem milagres para fazer na sua casa. Deus tem milagres para fazer na sua família. Só falta você se posicionar. E Ele quer te reposicionar. Ele quer te colocar de novo no eixo. Ele quer colocar você de novo no centro. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, Ele quer te colocar no centro, irmão. No centro da vontade dEle. Glória a Deus. A unidade com a visão e o chamado da minha igreja. Eu falo muito isso para os líderes. Quando nós estamos juntos, unidos, irmãos. Não adianta nós fingirmos uma unidade. Nós precisamos viver uma unidade. Porque quando você entra aqui e é bem recebido, desde lá da recepção até o louvor, é porque tudo isso a gente trabalha. É uma unidade. Então, para mim, fazer o culto, subir aqui, pregar, eu tenho pessoas cuidando dos seus filhos na escolinha. Eu tenho pessoas trabalhando na cantina. Eu tenho pessoas na recepção. Eu tenho pessoas trabalhando, cuidando dos banheiros, cuidando do que precisa. Tenho pessoas ajudando em todas as áreas. Tem pessoas repondo um copo. Tem pessoas aqui que servem você. Então, se você chegar aqui e falar assim, pô, estou precisando de uma oração, estou precisando de uma ajuda, estou precisando de uma orientação, que posso? Pode. Estamos aqui para servir. Mas tudo isso é trabalhado dentro de uma visão. Então, se você congrega em alguma igreja, se alinhe à visão da igreja. Não vá tendo uma outra visão, tenha a mesma visão. Você vai ver como a sua vida vai crescer.
A unidade com seus discipuladores. Isso é algo que nós estamos implementando na nossa igreja, o discipulado. A unidade também com o discipulador faz você crescer. Amém? A unidade com a sua liderança. Eu fico admirado que às vezes as pessoas chegam, começam a trabalhar na igreja e tem o maior receio de falar com o pastor. Não, porque de onde eu vinha, o pastor não tem, meu irmão. O pastor está aqui pronto para te ouvir. A pastora, os líderes, o líder da célula. Por quê? Porque nós entendemos que esse é o nosso chamado. Nós somos todos iguais, irmãos. Hoje eu exerço uma função de pastoreio, mas nós somos iguais. Hoje eu estou sobre a sua vida te pastoreando. Amanhã você pode estar pastoreando outras pessoas. Amanhã você pode estar exercendo liderança sobre a vida de outras pessoas. Só que você só vai receber isso se você entender o propósito da unidade. Porque se tem competitividade, não tem unidade. Se tem o egocentrismo, não tem unidade. Se tem o autopastoreio, não tem unidade. Amém? Não dorme não, irmão. Balança o ombro do seu irmão e fala assim: não dorme não, senão o pastor vai dormir também. Unidade com a equipe. Ei, quando eu falo unidade com a equipe, nós temos uma equipe de líderes que trabalham juntos. Se você não tiver unidade com a equipe, irmão, você no teu trabalho, você tem uma equipe para trabalhar, você pensa de um jeito, ele pensa de outro, o outro pensa de outro, não tem unidade, irmão, o trabalho não vai andar. Parece que anda, mas não anda. Parece que funciona, mas não funciona. Porque nós precisamos trabalhar juntos, unidos. E eu treino os meus líderes aqui e eu falo com eles: gente, presta bem atenção. Tudo que eu falo para vocês aqui é para vocês viverem. Eu tenho um líder aqui que ele foi para uma nova empresa e ele falou comigo: pastor, já entrei lá e no primeiro dia já percebi um ambiente de deslealdade. Falei: tu está sendo treinado, tu já sabe como é que lidar com isso. Porque cada um puxa para o seu lado, puxa para o seu benefício. Irmão, a gente não está aqui para buscar benefício próprio. A gente está aqui para entregar a nossa vida a Deus como sacrifício. Aleluia. E aí começa a se perceber que a liderança foi trabalhada. Então ontem ele estava encarregado, ele estava abaixo de alguém. Hoje ele é o responsável, hoje ele é o gerente, está numa posição. Ele precisa lidar com pessoas. E isso tem que ser trabalhado em nós, para que nós possamos lidar com as pessoas. Porque senão sobe a nossa cabeça, irmão, e aí a unidade foge. Quantos me conhecem aqui antes de eu ser pastor? Vocês me conhecem antes de eu nascer. Minha família, antes de eu nascer, já me conheciam. Minha mãe já me conhecia na barriga. Brinca não, vocês não valem não. Mas eu faço de tudo para não mudar, irmão. Posso ter mudado, posso ter ficado mais velho, ficando careca, mas o coração sempre alinhado. O propósito é esse. Às vezes as pessoas falam assim: mas quando crescer, irmão, o tanto que eu já cresci, não tem mais para onde crescer, só por lado. Então é um risco muito grande de eu crescer. Mas agora já é tempo da gente amadurecer. Entender? Porque sabe o que acontece? Quanto mais lhe é dado, mais lhe será exigido. Tem o profeta Homem-Aranha que diz lá, o tio do Homem-Aranha, ele diz: maiores os poderes, quanto maiores os poderes, maiores as responsabilidades. Profético aquilo ali, irmão. Sabe por quê? Porque quando nós somos elevados a um cargo maior, nós começamos já, agora eu já não falo. Então é disso aí, ó. Ele é o líder do louvor. Agora eu já só toco em dó. Só em dó, irmão. Nem sei se existe isso, mas deve existir. Só toco em dó. Se o pastor falar em ré eu não toco. Mas sabe o que acontece? Nós precisamos entender que nós estamos para servir. Se tem que tocar para todo mundo participar em si, eles vão tocar em si. Se precisa subir, eles vão subir. Eu não entendo nada não, tá, irmão? Estou falando, mas eu não entendo nada de música. Eu só entendo de cantar, ainda desafinado ainda. Mas eles fazem com que todo mundo se adapte àquilo ali. Porque são uma equipe. Às vezes, um joga mais do que o outro, mas todo mundo precisa se alinhar. Por isso que o Brasil ganhou. Porque o Neymar saiu, porque ele sempre queria a bola.
Ele queria ser o centro das atenções, o egocentrismo dele. Aí sai, todo mundo joga bola, já viu isso? Tô brincando, tá? Tem os fãs do Neymar aí, se tem os fãs, joga muito. Sozinho. Tem que dar uma bola para ele e outra pro time. Mas é isso aí, irmão. A gente precisa trabalhar em equipe. Se não é uma equipe, se não é um conjunto, como nós vamos trabalhar juntos? Você pensa ali, a gente estava vendo quase agora o jogo do Brasil aqui. Você pensa ali, se o goleiro começa a chutar para dentro do gol, se os zagueiros já querem ser atacantes, os atacantes laterais, os laterais, meu irmão, a bagunça que vira aquilo ali. Já pensou os 11 fosse atacante? Ia meter muito gol, mas ele também ia passar um sufoco. Então, a gente precisa entender que cada um tem uma função nessa equipe. Então, no seu emprego, você tem a sua função. Na igreja, você tem a sua função. Às vezes, você não vai ser o baterista, porque o Fábio está ali. Mas, às vezes, você vem para ser o baterista e o Fábio vai para o baixo. Ó, o irmão, quando tem o dom, ele toca todos os instrumentos. Mas Deus, Ele quer nos trabalhar, nos moldar, nos preparar. Às vezes você chega aqui e não tem mais um propósito para viver. No seu casamento as coisas só estão dando errado. Na sua casa é uma bagunça generalizada. É filho mandando no pai, pai mandando na mãe, mãe apanhando o filho, é uma bagunça doida. Porque hoje a gente está vivendo assim. A sociedade está perdendo os valores de unidade. Então, hoje, dificilmente se encontra uma família que senta à mesa para almoçar, para jantar. Você vai na casa, um está sentado no sofá, outro no quarto, outro no televisão, outro no computador, e ninguém se reúne mais como uma família em unidade. Essa semana eu tive uma experiência com Deus muito grande. Nós estávamos almoçando. E a minha família sentou à mesa e tinha 2 convidados na minha casa. E quando a pastora serviu a comida toda, o Espírito Santo falou para mim: é isso que é unidade. É vocês estarem aqui com todas as diferenças de vocês juntos. E a lágrima desceu, porque tinha entre nós uma pessoa que não era nem do Brasil, era de Gana, almoçando com a gente. Vocês são diferentes, cultura diferente, mas o coração mesmo, o mesmo propósito. E a lágrima começou a descer aqui. A pastora está chorando. Eu falei: não, caiu um cisco nos meus olhos. Eu sou homem, né? Homem não chora, irmão. O homem, quando a lágrima cai, é porque é uma inflamação nas vistas. Mas na mesma hora eu senti aquilo, o Espírito Santo falando isso comigo naquela mesa. Uma ministração dele dentro de mim. Sabe, a gente acha que Deus está só em grandes coisas. Deus está em pequenas coisas também. A unidade dele não está em grandes coisas. Ei, Deus não está preocupado com grandes coisas não, irmão. Deus está preocupado em fazer coisas pequenas também na sua vida. Sabe, o momento que você se reúne com a sua família, o momento que você se reúne com a sua casa, o momento que você se reúne com os seus filhos, Deus está ali. O momento que você dispõe de sair da sua casa, vir aqui, quando você entra no seu carro, quando você está caminhando em direção à igreja, ou quando você pega o BRT, o ônibus, Ele está vindo com você. Sabe, eu imagino Deus lá no céu, que esse frio, você se dispôs a acordar, a sair debaixo daquele edredom delicioso, aleluias, e caminhar para a igreja, e vir aqui, congregar, dar o seu culto racional. É fácil? Não é fácil, irmão. Mas Deus não está preocupado com grandes coisas. O problema é que nós achamos que Deus só se manifesta quando está no altar com as luzes piscando e tudo escuro e o pastor cheio de... Irmão, eu vejo mais Deus em pequenas coisas, numa conversa sós, num tempo de oração juntos, num tempo no qual eu não estou nem falando com ninguém, estou quietinho na minha. Eu vejo Deus. Porque Deus, Ele não está preocupado com grandes coisas. O problema é que nós achamos que Deus só pode se manifestar em nós se for lá no altar. Lá no altar, quando eu pego o microfone, irmão, a glória desce. A glória desce em qualquer lugar que eu estou, irmão. Aleluia. Porque a glória não está descendo, a glória está dentro. Ela já está habitando. Ela não está descendo porque eu estou no altar, ela está descendo porque ela já está dentro de mim. Ela só é manifesta. Por isso que Jesus pega aquela mulher e fala assim: ei, mulher, se você soubesse quem te pede água, você me pediria da água da vida.
Porque a água que eu tenho para você beber, você nunca mais vai ter sede. Aleluia. E ele disse: se você beber do seu interior, fluirão rios de água viva. Sabe, se você tiver entendimento da unidade com ele, do seu interior, rios vão fluir. Glória a Deus. A graça de Deus que está sobre você vai contagiar outras pessoas. A graça de Deus que está sobre a sua vida vai alcançar outras vidas. Famílias vão ser restauradas, casas vão ser restauradas. E a sua vida vai ser restaurada. Porque antes de Deus restaurar uma cidade, Ele precisa restaurar uma pessoa. Para que essa pessoa restaurada possa restaurar a sua casa, o seu bairro, a sua vizinhança, depois a sua cidade. Então Deus quer usar você para restaurar. Seja essa pessoa, esteja com o coração aberto a viver uma vida de unidade com Ele. Esteja com o coração aberto para viver com Ele de verdade. Se entregando a Ele, participando com Ele daquele momento. Ei, participe com a sua casa, participe com os seus filhos. Participe, se envolva. Meu filho agora cismou com a cartinha do Pokémon. Pai, vamos jogar? Vamos. Sem jogar não, mas a gente joga. E quando ele perde, irmão, ele fica uma arara. Pensa num cara que não gosta de perder, é meu filho. Ele pula dessa altura assim. Eu falei, gente, esse menino parece estar na cama elástica. E comigo é assim, eu jogo a carta e já pega outra. Pum, pum, ganhei. Ele nem olha, ele... Não, deixa... Não, acabou, ganhei. É quando ele ganha uma alegria. Ele fica rindo de mim. Sabe, eu desfruto desses momentos. Eu quero que você desfrute disso na sua casa. Aleluia. Aprenda a desfrutar, porque eu perdi muito tempo, irmão, preocupado com muita coisa. Eu perdi muito tempo da minha vida preocupado com muita coisa, e eu não estava entendendo que Deus só queria que eu tivesse união com Ele, unidade com Ele, comunhão com Ele, porque o resto Ele vai botando no eixo. Só que a gente precisa ter um coração disposto, disponível a ser tratado. E quantos aqui estão dispostos a viver uma vida de unidade? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, Deus vai restaurar a sua casa. Glória. Você às vezes entrou aqui com problemas familiares seríssimos. Já não tem mais uma união. Está todo mundo dividido, cada um para o seu canto. Ninguém fala com ninguém. É uma confusão doida. Deus está restaurando. Aleluia. Porque Deus começa a restaurar você para restaurar o resto. Glória a Deus. Deus começa a restaurar você para restaurar outras pessoas. Deus começa a restaurar você para que você comece a dar o que está dentro de você para outras pessoas. Sabe qual é o problema? Nós achamos que a gente tá com Deus, a gente é um cara careta. Ah, não, tem que ser sério, tem que ser... tem que falar, mudar, entoar a voz de forma de, não, estou com Deus, agora eu sou. Não, irmão, falar com Deus, irmão, é você entender quem Ele é na sua vida. Eu falei isso de manhã, eu falei que Pedro, ele entendeu. Pedro teve uma revelação. Quando você tem uma revelação, irmão, a sua identidade é restaurada. A sua identidade é restaurada. Só na revelação você tem uma identidade restaurada, irmão. E quando ele tem essa revelação, ele tem essa identidade restaurada. Aí sim, Deus começa a entregar a autoridade e serviço sobre a vida dele. Porque se você não tem identidade, você não tem autoridade, você não consegue servir. Você só serve quando você sabe quem você é. Então, hoje, saia daqui tendo a certeza de quem você é em Cristo Jesus. Você é filho. Ele te ama. Ele não abriu mão de você. Ele não abriu mão da sua casa. Ele não abriu mão dos teus sonhos. Ei, Ele quer, o que Ele mais quer é realizar os nossos sonhos. Porque o que pedires, quando 2 ou 3 se reúnem, o que ligares na terra vai ser ligado nos céus. Agora entregue o coração, irmão. Viva uma vida de unidade verdadeira com Ele. Mergulhe nisso, mergulhe nele. Se entregue para trabalhar, se entregue para viver. Se entregue junto com Ele ali. Deixa Ele agir na sua vida, na sua casa. O problema é que nós queremos sempre resolver para Jesus. O problema é que não, a gente faz o problema e depois joga na conta dele e depois a gente quer resolver para Ele. Aí a gente joga para Ele, Deus me ajuda, Senhor. Aí a gente quer dar um jeitinho para ajudar Ele. Coloca na mão dele. Eu vou aproveitar essa noite. Eu vou pedir que apague as luzes para mim.
Eu quero que você curve a sua cabeça no seu lugar. Fale com Ele aquilo que precisa ser mudado em você para que você tenha uma vida de unidade. Fale para Ele o que precisa ser tratado em você para que você tenha essa vida de unidade com Ele. Unidade na sua casa, no seu trabalho. Eu não sei qual o problema você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado na sua vida. Passa a olhar para Ele. Coloque diante dEle. Fale para Ele, fale: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti para me restaurar minha família. Eu preciso de Ti para restaurar a minha casa. Eu quero ter unidade contigo para me poder ser restaurado. Eu quero ter unidade contigo para desfrutar da Tua presença. Eu quero ter unidade contigo. Fala com Ele. E Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, Servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.